No Rio de Janeiro, uma rotina difícil. O combate ao crime coloca em risco diariamente muitos policiais. Eles estão acostumados a lidar com o perigo, ao contrário da maioria das pessoas. A reportagem é de Leandro Stoliar. A caveira aqui é o símbolo da tropa e companheira inseparável deste policial militar. Mas a morte que ela representa ronda a vida dele. João Busnello é tenente-coronel do BOPE e chefe do Comando de Operações Especiais. 20 anos de combate ao crime. O atirador de elite da PM é hoje um sobrevivente. Ele já foi atingido por 3 tiros e nunca abandonou a função. A primeira vez foi numa instrução, a segunda vez foi na operação da queda do helicóptero, aí no Morro dos Macacos, e a terceira vez foi numa outra operação policial também. O Caveira Busnello foi de vítima a herói, mas os detalhes dessa história você vai ver daqui a pouco. O ferimento mais grave aconteceu nessa operação da polícia. Morro dos Macacos, Vila Isabel, zona norte do Rio. Traficantes e PMs se enfrentam. Jornalistas e moradores ficam no meio do fogo cruzado. Nesse momento, o então Major Busnello sofria uma emboscada. Um tiro de fuzil disparado por traficantes atingiu uma das pernas do policial. Mas ele não seria o único. Perto dali, o helicóptero da Polícia Militar entra em chamas num campo de futebol. A aeronave havia acabado de fazer um pouso forçado depois de ser atingida por mais de 20 tiros. 6 policiais estavam a bordo, 3 morreram baleados. Foi um dia muito trágico para a Polícia Militar, nós perdemos policiais, perdemos equipamentos e saímos feridos também, né? Então foi um dia de derrota. Até resgatar os policiais feridos foi uma tarefa difícil. Marcelo era o copiloto do helicóptero. Ele teve a mão ferida por estilhaços, o braço queimado e o pé atingido por um tiro. Até hoje convive com os fragmentos de bala que ficaram alojados. Era a primeira operação dele no grupamento aéreo da Polícia Militar. Os tripulantes ouviram e viram os marginais atirando, né? E pediram para a gente sair de cima, que a gente estava passando justamente em cima deles. Foi a parte do tanque de combustível que foi atingido e com o vazamento do combustível, esse combustível pegando fogo. Graças a Deus não explodiu e nós fomos para pouso com procedimento de emergência e tudo. Mas tem um problema maior, né, que poderia ter sido causado, que seria uma queda efetivamente da aeronave. Uma cena que entrou para a história da Polícia Militar. Quem participou daquela operação, seja por terra ou pelo ar, não vai esquecer jamais aquilo ali. Durante a nossa reportagem, o piloto recebe um chamado para mais uma operação em uma comunidade carioca. O juramento é isso aqui, ó. Certo? Certo. Aqui é o juramentinho, beleza? Automóvel Clube. Sim. Aqui é alemão, Pedreira 1. O senhor realizou? É o sobrevivente em mais uma missão. Um novo dia, uma nova história na vida de quem aprendeu a conviver com o perigo. E quando o improvável acontece? Como nesse acidente difícil de acreditar. Um ônibus com mais de 40 passageiros caiu de um viaduto. O motorista perdeu o controle da direção e o coletivo derrubou a mureta que protege a pista. O veículo despencou de mais de 15 metros de altura. A queda impressionante aconteceu no município de Itaguaí, a 70 quilômetros do Rio. 6 pessoas morreram na hora, entre elas o motorista do ônibus. Um cinegrafista amador gravou os momentos de pânico e correria para tentar salvar as vítimas. 34 pessoas ficaram feridas. Júlia viajava com a mãe no ônibus e ficou em coma por 5 dias depois do acidente. Quase 3 meses depois, ela voltou ao local onde tudo aconteceu. O que você sente quando você vem pra cá? Me dá até um medo, dá uma tremedeira, dá um pânico. Ainda mais quando vai andar de Kombi, de ônibus, vindo pra cá também. Esses ônibus que aconteceu acidente, eu nem ando mais, dá até pânico. Difícil é imaginar que alguém tenha sobrevivido. Você acredita que o ônibus caiu dessa altura aqui? Eu praticamente não lembro de nada, eu vou te falar, eu não sei nem como o ônibus caiu daqui e não explodiu, porque geralmente explode, né? Regina, a mãe dela, aparece nestas fotos tiradas antes do acidente. Era uma pessoa alegre, cheia de energia, outra passageira que escapou da morte. A mulher que voltava para casa depois de um dia de trabalho se tornou uma sobrevivente. O ônibus em que ela estava caiu logo ali, quando chegava na parte mais alta do viaduto.
Depois daquele dia, a vida da passageira mudou. Esse é o local onde a Regina mora e as mudanças na rotina dela já começam aqui. Dá pra ver que o acesso é difícil porque não tem cimento no chão, é tudo de terra. E quando chove fica ainda pior. Aqui na frente, para passar, é bem estreito e o corredor é longo. Isso não seria problema se a vida da dona da casa fosse como antes. Hoje, entrar e sair se tornou um desafio. A faxineira aposentada vive agora em uma cadeira de rodas e conta com ajuda para realizar tarefas simples, como deitar na cama, beber água, se locomover dentro de casa. Regina convive com a angústia de não lembrar o que aconteceu. Sair de casa com as suas pernas e voltar numa cadeira de roda é triste. Tenho certeza que eu quero sair dessa cadeira, porque a minha vida não é essa que eu quero. O acidente com o ônibus foi o mais grave já registrado no município de Itaguaí. Uma igreja foi destruída no impacto. 2 pessoas estavam no local, mas não se feriram. Cenas que moradores e passageiros nunca mais vão esquecer. Assim que eu saí do hospital mesmo, que eu passei ali, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô viva. Sensação semelhante à de Ana Cristina, em 25 de setembro de 2009. Um bandido que fugia da polícia invadiu a farmácia dela na zona norte do Rio. Ana Cristina foi feita refém. Estávamos eu e minha filha dentro da farmácia trabalhando e eu comecei a escutar uns barulhos estranhos. Aí quando eu saí, que eu fui olhar para a farmácia, vi esse indivíduo com a granada na mão e o policial com um fuzil apontando para ele e ele andando de costas, né, para dentro da farmácia. Conforme ele entrou, o policial deu um tiro de fuzil e ele caiu em cima da gente. Policiais cercaram a rua e começaram as negociações. Ana Cristina ficou nas mãos do bandido. Eu vi a morte assim de perto, né? Nem achei que eu ia sobreviver na hora. Eu só pensava no acidente do 174, que a menina morreu. Já veio acontecer a mesma coisa comigo. Né? Hoje a farmácia deu lugar a uma oficina mecânica. Outro serviço, novos funcionários. Mas uma preocupação maior com a segurança. O cenário do crime mudou, mas o que aconteceu naquele dia vai ficar na memória da vizinhança por aqui. A dona do antigo estabelecimento foi mantida refém por mais de 1 hora. Jornalistas acompanhavam as negociações quando um outro personagem apareceu para dar início à história de uma sobrevivente. Um atirador de elite escondido em uma janela acompanhava cada movimento na rua. Um homem que já viu a morte de perto e tinha experiência para acabar com o plano do bandido. Tenente Coronel Busnello. Lembra dele? No início da reportagem, um policial vítima da violência. Agora, um herói. A refém viveu momentos de terror que pareceram uma eternidade. Até que o atirador recebeu a ordem, ele teve menos de 3 segundos para cumprir a missão. Se eu acertasse a granada, ia detonar. Se eu acertasse a mão dele, poderia cair e soltar o pino. Se eu acertasse o peito dele, poderia ter coisa. Não tinha outra opção, a não ser a incapacitação total dele. E foi o que aconteceu. Me abaixei para vomitar e ouvi os tampidos e senti muita dor na cabeça. Então achei que eu tinha sido ferida, né? Esse para mim foi o momento mais crítico da situação. A pessoa vai sendo colocada na ambulância. Você tá ferida? Eu ganhei uma nova vida nesse dia. Eu costumo dizer que é o meu 2º aniversário, né? No mês de setembro. Eu faço aniversário 2 vezes por ano. Ana virou uma sobrevivente. Uma sobrevivente não, uma pessoa que vai viver muito mais.